vamos retomar as nossas leituras sobre teoria geral da administração. E trabalharemos neste vídeo sobre a administração sistemática. Mas, para tanto, precisamos entender o contexto histórico a partir do qual ela surge. Como se dá o surgimento da administração sistemática? Abordagem histórica. Lançaremos mão desta pérola de preciosidade, ferramentas para a moderna gestão empresarial. Teoria, implementação e prática. Maria Inês Caserta Scatena, editorial Intersaberes Dialógica. Abordagem histórica. Vamos entender como se deu o surgimento da administração sistemática. Analisaremos aqui como se deu o surgimento das primeiras organizações empresariais e qual a sua evolução histórica até ao atual estado das coisas no mundo empresarial. Nossa viagem pela linha do tempo se inicia com o surgimento das primeiras e rudimentares organizações com fins de produção e lucro. A história mundial presenciou duas grandes e importantes revoluções industriais ocorridas a partir da Grã-Bretanha. A primeira Revolução Industrial compreendeu o período de 1780 a 1840 e a Segunda Revolução Industrial de 1840 a 1895. Segundo o que relata o historiador Eric Hobsbawm, devemos observar que, na década de 1780, o mundo tinha dimensões muito menores que as dimensões apresentadas hoje. Era um mundo essencialmente agrícola, e as suas maiores cidades eram Londres, com cerca de 1 milhão de habitantes, e Paris, com cerca de 500 mil habitantes. Nessa época, já existiam vias para deslocamento e comunicação por meio das estradas que facilitavam as entregas postais. Porém, o transporte de pessoas e de mercadorias ainda era muito precário. Antes da Revolução das Ferrovias, o meio de transporte humano e de cargas mais acessível e rápido era o hidroviário, por águas. Era mais fácil, por exemplo, chegar a outro continente via transporte marítimo do que se deslocar por terra de uma cidade a outra dentro do mesmo território do mesmo país. Para entender melhor essa questão, devemos voltar um pouco no tempo, quando os camponeses trabalhavam para os grandes proprietários de terras, os quais acumulavam riquezas por meio destas terras. A partir de 1760, na Inglaterra, a agricultura já se mostrava mais desenvolvida. A propriedade de terras era concentrada nas mãos de poucos, porém, o agricultor trabalhava em sistema de arrendamento de terras e mão de obra contratada. Já se esboçava assim os primeiros empreendimentos comerciais agrícolas. Entre os anos 1760 e 1830, os agricultores se tornaram empresários agrícolas e os trabalhadores do campo formaram um imenso proletariado rural, o famigerado campesinato. O século XVIII, então, foi marcado pela evolução da produção agrícola e pelo crescimento da população urbana. O crescimento populacional e o avanço econômico proporcionado pelos empreendimentos agrícolas alavancaram os investimentos em melhoria da produção. É a maximização da produtividade do trabalho industrial. Ganhos de produtividade do trabalho na indústria, a partir de investimentos em maquinários novos, mais evoluídos. Afinal,
Era de revoluções e revoluções industriais. As implementações de máquinas para a agricultura fizeram com que boa parte dos trabalhadores agrícolas migrasse para as cidades em busca de trabalho, o qual havia ficado muito escasso no campo. Um maquinário no campo substitui muitos trabalhadores. É o desemprego graçando no campo e a migração dos trabalhadores para a cidade. A indústria cresce, a cidade cresce, o êxodo rural cresce. A primeira revolução industrial foi fruto da evasão do homem do campo e da mão de obra dos artesãos. É a era do fim da mão de obra do trabalho artesanal. O artesão se transforma no proletariado fabril industrial. Na verdade, o artesão é transformado no proletariado fabril industrial. A primeira revolução industrial foi fruto da evasão do homem do campo e do fim da mão de obra dos artesãos, os quais passaram a vender a sua força de trabalho para os proprietários das indústrias, que eram, a partir desse instante histórico, os detentores dos meios de produção. Através da contratação de mão de obra para a operação das máquinas, os capitalistas começaram a acumular lucros maiores pelo aumento de volume da produção. É o ganho da produtividade do trabalho industrial, maximizando as expectativas de lucros. Ganhos em escalas altíssimas de produtividade do trabalho industrial. Novos maquinários entrando na linha de produção fabril. Através da contratação de mão de obra para a operação das máquinas, os capitalistas começaram a acumular lucros pelo aumento de volume de produção. É o início da sistematização, da padronização do trabalho, que aumenta a velocidade de produção por dividir as tarefas em pequenas subtarefas. Em consequência, há o crescimento das taxas de produtividade nas empresas, conforme descreveu Adam Smith, 1723-1790, ou Adam Smith, como queiram. Adam Smith, 1723 a 1790, em A Riqueza das Nações, de 1773, ele explica sobre a divisão do trabalho. Cresce muito a taxa de produtividade do trabalho nas indústrias, e isso é descrito por Adam Smith, 1723-1790, em A Riqueza das Nações, de 1776. É um trabalho que explica muito bem sobre a divisão do trabalho. É uma obra que explica muito bem sobre a divisão do trabalho. E falar em Adam Smith é pensar na administração sistemática. Continuando nossa caminhada histórica, chegamos ao período de 1840 a 1895, chamado de Segunda Revolução Industrial, no qual o capital gerado pelas indústrias ultrapassou as fronteiras da Grã-Bretanha, levando crescimento a diversos países próximos. Meios de transportes mais modernos e a construção de ferrovias permitiram essa expansão. Aqui já vemos a expansão do capitalismo industrial para todo o mundo. O capital abundante proporcionava também novas invenções,
fazendo com que a mecanização das organizações fabris resultasse em maior aumento de produção e redução de custos. Como consequência da Revolução Industrial, as empresas cresceram de modo desorganizado. Eis o contexto em que surge a administração sistemática. O despreparo dos empresários diante dessa nova ordem econômica foi o mote para o surgimento, depois da administração sistemática, da escola clássica da administração. Esta foi formada por duas correntes, a da administração científica, cujo precursor, que já citamos, foi Taylor, e já trabalhamos sobre Taylor na playlist sobre Teoria Geral da Administração, e também a corrente da Teoria Clássica, elaborada por Henry Fayol, 1841-1925. Mas vamos falar neste vídeo sobre a administração sistemática, que surge justamente nesse contexto de crescimento desordenado das organizações fabris, industriais, por exemplo. Estamos falando da transição do século XIX para o século XX. Vamos lá. Agora acessaremos essencialmente as características e os conceitos da administração sistemática. Vamos lá. Administração geral, administração sistemática. Texto publicado no portal Maestro Virtuale. A administração sistemática, suas características e exemplos. A administração sistemática é uma orientação da prática de gestão que incide sobre o processo administrativo, ao invés de focar o resultado final. Esse tipo de administração tem a ver com organização, supervisão e controle na condução de uma empresa ou atividade, com base em processos e procedimentos racionais. A filosofia de gerenciamento que evoluiu em resposta a novas necessidades e que mais tarde foi chamada administração sistemática, promove sistemas racionais e impessoais, ao invés de focar a liderança pessoal e idiosincrática para manter a eficiência no funcionamento de uma empresa. Assim como Adam Smith, Henry Fayol foi um ator importante no campo da teoria da administração. Fayol era um defensor incondicional da educação gerencial. Tendo servido muitos anos no campo da administração, ele sabia bem o que funcionava e o que não funcionava. Para ele, com treinamento e educação adequados, os gestores poderiam ser criados e treinados para executarem um bom trabalho. Essa filosofia de gestão, que surgiu nas empresas de manufatura, as primeiras indústrias, procura alcançar um melhor controle dos processos e resultados de negócios, através da imposição de sistemas, em grande parte, por meio da comunicação formal. Essa filosofia de gestão da administração sistemática surgiu nas primeiras indústrias, nas empresas de manufatura, e procura alcançar um melhor controle dos processos e resultados de negócios através da imposição de sistemas e controles, em grande parte por meio da comunicação formal. O sistema é um todo complexo e organizado. Portanto, é uma combinação ou conjunto de partes ou coisas
que compõem um todo unitário, sofisticado e complexo. O sistema total consiste na conjugação de todos os elementos para alcançar metas. De acordo com essa filosofia ou teoria, que foi designada por Joseph Litterer como uma administração sistemática, a eficiência seria alcançada substituindo os sistemas por mandato gerencial por meio de decisões ad hoc de indivíduos, sejam proprietários, chefes ou trabalhadores. Esses sistemas seriam estabelecidos, operados, avaliados e ajustados, isto é, gerenciados ou controlados com base nas informações e nos fluxos de pedidos. A administração sistemática foi construída assumindo que os indivíduos eram menos importantes que os sistemas em que operavam. Esse tipo de abordagem de gerenciamento foi o primeiro a vincular diretamente operações, gerenciamento de recursos humanos e comunicação sistemática para o sucesso da organização. Aqui a gente começa a visualizar a citação a ambiente, mas no caso da administração sistemática, o ambiente é o ambiente interno à organização ou interno às organizações. Outras teorias no futuro falarão ou falariam, no caso, falaram sobre o ambiente externo. Aqui no caso, a administração sistemática trabalha a partir da ótica da observação do ambiente interno da organização. Controle de custos, eficiência e economicidade, o uso mais racional dos recursos econômicos, todo o esforço, inclusive a partir de forças-tarefas, atividades ad hoc para aumentos de pedidos de encomendas, por exemplo, em determinadas épocas do ano. Então, aumentou-se o volume de encomendas, vamos mobilizar uma força-tarefa dentro da indústria para a gente atender esses pedidos e pau na máquina, vamos produzir. Era a época do crescimento desordenado das organizações industriais. Transição do século XIX para o século XX. Ainda estávamos na segunda revolução industrial. Segunda etapa do século XIX. E é isso aí. A partir da administração sistemática, surge efetivamente a TGA, a Teoria Geral da Administração, que começa amadoristicamente. É a prática da experiência. No início é a tentativa e erro. É assim que tudo iniciou. A partir da administração sistemática, a gente começa a evoluir para teorias científicas da administração. É isso. Coisa boa. Mais um vídeo sobre TGA para enriquecermos a nossa playlist. Coisa boa. Vamos terminar em alto nível e com chave de ouro. Vamos acessar agora a inteligência deste livro aqui, Teoria Geral da Administração, do autor Alex Coutro. Teoria Geral da Administração, de autoria de Alex Coutro. Editorial Intersaberes. No início, eis o contexto em que surge a administração sistemática. O estudo formal da administração só começou no fim do século XIX. Embora tenhamos testemunhos impressionantes da administração nos tempos antigos, como as pirâmides do Egito e o Coliseu em Roma. Apenas para exemplificar.
A partir da principal força motriz de todo esse desenvolvimento e cereja do bolo, que foi a era das revoluções industriais, ocorre a transição do capitalismo do século XIX, de orientação industrial, fabril e empresarial, para o capitalismo do século XX, o capitalismo da gestão, de acordo com Beloso, 2004. A principal força motriz de todo esse desenvolvimento da gestão abordada como ciência ocorreu com a transição do capitalismo do século XIX, de orientação empresarial, para o capitalismo do século XX, ou da gestão, o capitalismo de gestão, de acordo com Beloso, 2004. Os primeiros capitalistas foram os proprietários de empresas, que com recursos privados criaram organizações por meio das quais provocaram o rápido crescimento industrial. Isso possibilitou a formação de novas organizações de grande porte, com capital muitas vezes fornecido por estranhos ao próprio empreendimento. Esse processo estabeleceu novas condições no ambiente organizacional, aumentou a distância entre os proprietários ou acionistas e a administração, além de trazer novos desafios de gestão. Beloso, 2004. Aqui é falado na transição do século XIX para o século XX. Bem, o contexto em que já há o acontecimento da administração sistemática. É isso. Por fim, finalizamos este vídeo. Tratamos sobre a administração sistemática. O início de tudo é isso.